Oi, bem-vindo ao canal. Hoje temos novidade para você, um estilo de vídeo diferente. Já parou para pensar quais foram as formas mais brutais de execução que a humanidade já inventou? Prepare-se, porque o que você vai ver hoje não é para os fracos de coração. São métodos de morte que marcaram a história, não só pela crueldade, mas também pelo impacto psicológico que causaram em sociedades inteiras. Neste vídeo, vamos viajar por séculos e continentes para entender por que essas execuções foram tão aterrorizantes e como elas se transformaram em símbolos de poder, medo e até propaganda política. Mas antes, nos ajude a crescer, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se gosta desse estilo de vídeo. Obrigado. O sapato de cimento. Nos filmes de máfia, você provavelmente já viu a cena. Alguém traindo a família, tendo seus pés colocados em um balde de cimento fresco e depois sendo jogado no fundo de um rio. Mas, será que isso realmente aconteceu? Embora não existam registros oficiais de tribunais aplicando esse método, o sapato de cimento ficou famoso na cultura americana do século XX, principalmente associado à máfia italiana em Nova York e Chicago. A lógica era simples: o peso do concreto fazia o corpo desaparecer para sempre. Era menos uma execução pública e mais uma forma de apagar a existência de alguém. O verdadeiro terror estava no destino. Não havia corpo, não havia funeral, não havia memória. Para a máfia, era como dizer: essa pessoa nunca existiu. Empalamento. A assinatura de Vlad, o Empalador. Aqui entramos em um dos métodos mais icônicos e aterrorizantes da história. No século XV, na Valáquia, atual Romênia, o príncipe Vlad III, mais conhecido como Vlad Tepes, usou o empalamento como arma de guerra psicológica contra os otomanos. Como funcionava? Uma estaca de madeira era introduzida pelo ânus ou pela vagina da vítima. O corpo deslizava lentamente, sem atingir órgãos vitais. Isso significava horas ou até dias de sofrimento consciente. Relatos dizem que Vlad chegou a criar verdadeiras florestas de empalados ao longo das estradas. Quando o exército otomano invadiu suas terras e se deparou com 20.000 corpos empalados, a visão foi tão chocante que muitos soldados simplesmente recuaram. O empalamento não era apenas execução. Era teatro de terror, uma mensagem clara: entrem aqui e terão o mesmo destino. A roda de despedaçamento, erroneamente chamada de serra mortal. Pouca coisa rivaliza com a crueldade da roda de despedaçamento, usada na Europa medieval. A vítima era amarrada a uma grande roda de carroça. O carrasco, então, usava martelos ou barras de ferro para quebrar todos os ossos do corpo, um por um. Mas atenção! A ideia não era matar imediatamente. O condenado era mantido vivo, com o corpo deformado, exposto ao público e aos elementos da natureza. Em alguns casos, relatos indicam que pessoas ficaram 3 dias agonizando antes de morrer. Para a sociedade da época, era uma forma de justiça exemplar, mostrar o preço da traição ou do crime. Para a vítima, era uma lenta despedida da humanidade. Escafismo, a morte da barca persa. Descrita por historiadores como Plutarco, essa talvez seja uma das mortes mais cruéis já registradas. No escafismo, a vítima era colocada entre 2 metades de um barco, com apenas a cabeça, pés e mãos de fora. Era alimentada à força com leite e mel, o que causava diarreia severa. Depois, o corpo era untado com mel e deixado à deriva em pântanos ou lagos. O resultado? Uma verdadeira atração para insetos e roedores. Moscas, vermes e ratos consumiam o corpo aos poucos. A morte não vinha em horas, mas em semanas de sofrimento, causadas por infecção, desidratação e pela podridão do próprio corpo. Se o empalamento era uma mensagem de poder, o escafismo era um castigo divino em vida. O condenado se tornava comida para os seres mais desprezíveis. Fervura, a sopa de gente. O nome pode parecer estranho, mas sim, fervura foi usada como método de execução em várias partes do mundo. Na Inglaterra dos Tudors, por exemplo, a prática foi aplicada contra falsificadores de moedas. Em vez de uma morte rápida, eles eram jogados em caldeirões de água ou óleo fervente. Na Ásia, relatos falam do mesmo método sendo usado como punição exemplar. Imagine a dor inimaginável. A pele se desprendendo, os músculos se desfazendo e a morte chegando lentamente.
Embora pouco lembrada hoje, essa forma de execução mostra até onde a humanidade foi capaz de ir em busca de sofrimento extremo como justiça. Hanged, Drawn and Quartered. O castigo da traição na Inglaterra. Talvez o método mais complexo e teatral de todos. A partir do século XIII, homens condenados por alta traição contra a coroa inglesa eram punidos com o chamado Hanged, Drawn and Quartered, enforcado, arrastado e esquartejado. Etapas. O condenado era enforcado até quase a morte. Ainda vivo, era arrastado pelas ruas, exposto ao povo. Era então esquartejado. Órgãos genitais cortados e queimados, entranhas retiradas diante de seus olhos e o corpo dividido em 4 partes. Por fim, vinha a decapitação. As partes eram expostas em locais públicos, como a Ponte de Londres, para que ninguém esquecesse a mensagem. Trair o rei é assinar sua própria sentença de horror. Por que lembrar dessas atrocidades? Ao revisitar essas execuções, a pergunta que fica é: por que sociedades inteiras aceitaram tamanha crueldade? A resposta está no medo e no poder. Cada método tinha um propósito além da morte: aterrorizar, silenciar opositores e deixar marcas na memória coletiva. Mas também há um lado importante nessa lembrança: perceber o quanto a humanidade evoluiu. Hoje, com tratados internacionais e direitos humanos, práticas como essas são consideradas inadmissíveis. E talvez seja justamente por isso que precisamos conhecer essas histórias. Para nunca permitir que a brutalidade volte a ser a norma. Se você chegou até aqui, comenta: nunca mais. Assim eu vou saber que você assistiu até o final e que esse vídeo mexeu com você. Palavra-chave: nunca. Detalhes na descrição do canal. E claro, não esquece de se inscrever, porque ainda temos muitas histórias para explorar juntos.